Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos testar a parafusadeira mais barata que tem no Brasil nesse atual momento. Ela é uma parafusadeira 12 volts que vem com uma bateria da Black Tools com mandril de 10 milímetros. Será que ela é boa? Nós vamos testar de forma completa. Vamos testar a bateria, vamos desmontar para ver, vamos testar a força máxima e principalmente a sensibilidade para ver se ela dá conta de parafusar parafusos em móveis. Vamos ver se ela dá conta de fazer furos em paredes e tudo mais. Para vocês terem noção, eu paguei somente R$ 89 nela, muito barato. Eu tive a ideia de comprar essa parafusadeira aqui porque minha irmã me perguntou se eu tinha uma recomendação de parafusadeira para ela usar de vez em quando para montar o móvel, não vai forçar muito, para de vez em quando pôr um parafuso na parede, furar a alvenaria. E eu falei, vou dar uma olhada na baratinha que tem muita gente querendo só comprar uma parafusadeira para, em vez de ter que ficar sofrendo com uma chave manual, né, fazendo força à toa e gastando de 2 a 4 vezes a mais o tempo de montar alguma coisa porque você tá lá rosqueando o parafuso, falei, a galera vai querer saber um modelo de baratinha, mas será que vale a pena mesmo? R$ 89 só por isso daqui com um carregador e uma bateria? Bora ver. Ela veio nessa caixinha de papelão aqui, uma caixinha bem legal, né, galera? A marca é The Black Tools, inclusive ela é muito vendida no Mercado Livre, tá? Ela é uma das mais vendidas. Bateria, ela diz que é de 12 volts e tem 1.300 mAh de capacidade, nós vamos testar isso. Diâmetro máximo do parafuso em milímetros, 7 milímetros, acredito que é o parafuso que ela consegue colocar. Torque máximo em newtons-metro, 14 para junta flexível e 28 newtons-metro para junta rígida. Velocidade sem carga de 0 a 350 RPM, vamos testar também. E capacidade de brocas, 10 milímetros para furar aço e 25 para furar madeiras. O mandril aperta até brocas de 10 milímetros, pois ele é de 3/8. Aqui dentro da caixa vem o manual. É o manual da própria ferramenta, todo em português. Opa! Essa daqui não é a ferramenta, né? Porque ela não tem ajuste de velocidade. Vai ter algumas dicas úteis aqui, mas o manual não é 100% da ferramenta. Aqui nós temos a bateria. É uma bateria com 3 células de lítio. É muito bom bateria de lítio, porque antigamente parafusadeiras baratas vinham com baterias de níquel-cádmio, né? Que costumavam não durar muito tempo. Um carregador, legal que ele veio com essa proteção, é importante porque como ela vem meio solta na caixa, para não quebrar os pinos, né? Nunca tinha visto isso antes. O carregador promete ter 12,6 volts e até 1 ampere. Para carregar, quando nós conectarmos aqui, ele vai acender verde quando a bateria estiver completamente carregada, o que é esse caso, e vermelho quando está carregando. A parafusadeira e veio um bit solto lá no fundo. Esse daqui é o bit, Philips PH2 e fenda. A parafusadeira parece ter uma injeção de plástico até que legal, tem algumas rebarbas nos furos. O gatilho tem uma progressão mecânica boa, mas você sente que ele não é tão liso assim. No meio ele trava o gatilho, isso é muito bom. Para fazer reversão, ele dá umas travadinhas, tá, galera? Não é tão linear assim, então ele dá umas travadas, mas você consegue mudar. Diz que possui 18 embreagens mais um mandril travado. Vamos ver? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mais a função de travar. Nessa função, o mandril fica conectado diretamente ao motor via caixa de engrenagens, então ele tem a máxima força aqui. O mandril é um mandril de aperto rápido, não precisa de chaveta, porém você tem que segurar aqui, ó, se você quiser apertar. Você tem que segurar com uma mão essa parte e com a outra você termina de apertar aqui. Se você quiser apertar assim, ó, até dá, mas ele acaba girando o motor e você não consegue aplicar tanta força. Mas para a maioria das brocas, só assim já vai dar. Aqui já dá para ver com certeza que o mandril vai pregar brocas de 1 até 10 milímetros, pelo jeito que ele fecha. Vamos ver o encaixe da bateria. Encaixe bom, galera. Ó, sem dificuldade para pôr e para tirar o ruído. Ela tem um LED que ajuda a clarear o local da broca. Não é um super brilho, mas quebra um galho. Olha o ruído dela. Isso que é o legal do motor escovado, porque você consegue, ó, ter uma precisão muito boa em velocidades baixas. Mesmo o circuito de controle do motor não sendo um circuito caro, complexo. Então, para quem tem pouca experiência em utilizar parafusadeira, já vai conseguir pôr um parafuso de forma delicada, só treinando aqui um pouco no dedo. E mesmo se exigir torque, você consegue bem devagar, ó. Agora vamos fazer um teste de linearidade da embreagem. Para isso, já coloquei na embreagem 1. Estou utilizando o bit que vem no próprio kit da ferramenta. Parafuso 4,5 por 60 na madeira de dureza intermediária Cambará. Deixa eu já testar na mão a embreagem 1, ó. Olha, parece que vai ter sensibilidade para parafusamentos delicados, hein?
Legal. É muito bom que na embreagem 1 ela seja bem fraquinha e na embreagem mais alta ela seja forte. Justamente para quando a gente for montar móveis de MDP, MDF, madeiras mais fracas, né, pinos, acabar não espanando toda vez o parafuso. Claro que você consegue controlar no gatilho isso também enquanto o parafuso entra. Mas mesmo assim, se a embreagem possibilitar isso, melhor. Embreagem 1. Bem fraquinha, entrou um pouquinho só. Vou pulando de duas em duas. 2, 3. Aqui foi a parafusadeira que desligou, não a embreagem. Está na embreagem 18, mas desligou antes de acionar a embreagem 18. Então aqui a gente tem já mais um teste. Dá para ver que colocar um parafuso sem pré-furo no cambará, madeira de dureza intermediária, o que força bem as parafusadeiras, ela não vai dar conta totalmente sem pré-furo. Porém, se você fizer da forma correta, colocando um pré-furo até para não rachar a madeira, né, que aqui ela começa a rachar um pouco, aí ela vai colocar tranquilo, né? Quer ver? Bora testar isso? Tá aqui o parafuso e eu peguei uma broca que tem só o diâmetro dessa parte interna. Porque a parte interna ela não segura nada, o que segura são as aletas. Então a broca de 3 milímetros aqui nesse caso, ela dá exatamente o diâmetro da parte interna. Ó, apertando só assim também dá, hein? Pré-furo. Furou tranquilo. O legal é que como ela não tem duas velocidades, você tem um range completo no gatilho, desde a velocidade mais baixinha até a mais alta. Isso tem uma vantagem também, é legal, porque daí você já tem tudo na mão fácil, rápido, sem precisar ficar trocando. Ó, mesmo parafuso, só que com pré-furo, vamos ver. Aí, colocou certinho. Então sabemos que mesmo ela sendo compacta, pequena e barata, consegue colocar parafusos grandes na madeira de dureza intermediária com pré-furo. E com relação à linearidade da embreagem, muito boa linearidade desde o começo, tem sensibilidade na embreagem 1 para parafusamentos delicados. Claro que nós vamos testar melhor isso. Mas a partir dessa embreagem aqui, ó, que é a 15, aí ela já coloca parafusos no mesmo nível. Se fosse madeira pinos, ela teria feito o parafuso entrar muito mais. Como ela se comporta soltando esses parafusos? Ó. Bem rapidinho de trabalhar. Bora ver esses mais pesados aqui. Olha. Rapaz, essa velocidade é legal de trabalho, hein? Dá pra ver que o bit que veio no kit deu uma leve marcadinha, mas ainda tá funcionando muito bem. Pelo jeito ele vai quebrar um bom de um galho. Vamos fazer um teste de precisão agora, madeira pinos mole, e vou colocar, ó, esse parafuso, galera, bem pequenininho, tá? Vamos ver como ela se comporta na embreagem 1. Deu pra ver aqui que o parafuso travou um pouquinho antes de entrar a cabeça. Vamos ver na embreagem 3 agora. Ainda não. Embreagem 5. Agora deu uma facetada melhor no parafuso, hein? Então a embreagem 5, ela tem muita sensibilidade para trabalhar com madeiras moles. Ponto muito positivo. E olha só essa precisão no gatilho que eu consigo alcançar, ó. Consigo ir bem devagarzinho enquanto ela mantém um torque bom, ó. E se eu quiser dar um pulso só? Também consigo. Muito legal esse ponto positivo dela. Deixa eu ver o tempo de resposta do gatilho. Tempo de resposta do gatilho maravilhoso, né, galera? Em motor escovado, é mais simples projetar um circuito que tem menos delay do que para controlar o motor brushless. Então, por isso que mesmo sendo barata, ela tem um tempo de resposta do gatilho legal. Muito bom. Parafuso um pouquinho maior na embreagem 6. Travou antes. Botar 10 já. 14.
A 14 deu para esse parafuso. Uma outra vantagem dela fazer parafusamentos delicados é se você precisar, por exemplo, desmontar uma televisão, um equipamento doméstico, uma máquina de lavar, ela vai conseguir colocar o parafuso com a embreagem sem trincar o plástico da carcaça, sem quebrar ou sem espanar o parafuso. Agora chega de delicadeza e bora testar o limite máximo dela. Agora a broca Makita de 16 mm de diâmetro, helicoidal, na madeira cambará de dureza intermediária com espessura de aproximadamente 5 cm. Bora ver como que ela se sai. Furou. Desligou uma vez, mas furou. Rapaz, por esse tamanho e esse preço, furar desse jeito, é legal, hein, galera? Mesma broca, só que agora no Pinos, madeira mole, só que com 8 centímetros de espessura. Bora lá. Foi que foi, galera. Olha só que valente. E será que ela tá esquentando muito? Ó, na mão ela ficou um pouquinho morna, vamos ver. Ó, 40 graus, ainda tá bem fria. A bateria. A bateria deu uma esquentadinha maior. 49 graus, 50 graus. Ainda tá numa temperatura baixa, mas acaba forçando a bateria, né? Broca chata chinesa de 20 milímetros. Desligou? No final força bastante, né? E eu não fui tirando pó. Mas ó, furou, hein, galera? 8 centímetros, pessoal. Para refrigerar ela, sempre é bom deixar ela rodando, ó, numa RPM baixa, para ventilação refrigerar ela. Agora a bateria chegou numa temperatura que tem que esperar ela esfriar. Se você precisar fazer esse tipo de serviço que força bastante a máquina de forma repetitiva, ela não é o ideal, tá? Daí você procura uma mais forte. Mas se precisar fazer de vez em quando, ela vai quebrar um galho. Bora ver ela em ação, num serviço próximo da capacidade dela. Aqui eu tô com uma broca para metal, o certo seria uma broca para madeira, porém eu só tenho essa no momento, pessoal. Furar uma tábua de pinos de 2 centímetros. Bora ver como que ela se sai. Fácil, mais uma vez. Facinho. No cambará de espessura de 5 centímetros. Bem tranquilo. Vamos ver como ela se sai furando a alvenaria, furando a parede. Estou aqui com uma broca de 8 milímetros da Bosch. Ela não tem a função impacto, tá, galera? Ela só tem a função furar e parafusar. Mas mesmo assim, ela vai dar conta de furar muita alvenaria. Vamos ver? Nessa profundidade que ela furou aqui, já daria para pôr bucha, parafuso, daria para pendurar quadro na parede. Mas é claro, como ela não tem impacto, na hora que você chega, por exemplo, você passa a alvenaria e chega numa viga de concreto, é raro, mas acontece, aí o impacto iria mais rápido o furo. Então assim, para pendurar coisas na parede com ela, dá, até quebra um galho. Principalmente com broca de 6 milímetros, que é mais fina do que essa, que é a maior parte dos furos que nós fazemos na parede, né? Agora, se você quer algo realmente para furar paredes, aí você tem que ir para uma ou furadeira com impacto ou para um martelete mesmo, que seria o mais top, o mais ideal, mais rápido, mais silencioso. Teste de furo de chapa de metal com ela, espessura 3 mm, broca escalonada de 4 a 20 mm da Wonder, que tem inclusive um excelente custo-benefício, galera. Tô deixando o link dessa broca escalonada na descrição. Fiz diversos furos no metal com ela e não perdeu a fiação até agora. Vamos lubrificar aqui e bora ver. Desligou? Desligou de novo. E agora voltou a ligar.
Ligou de novo. Todos esses testes foram feitos somente com uma carga de bateria, então provavelmente agora a bateria começou a ficar mais fraca. Ela furou até 10 milímetros, deu para perceber que ela ainda tinha força para ir mais, desde que você não exigisse muito pressionando ela, mas ela acabou a bateria. Todos esses furos que eu fiz forçaram bastante ela, galera, e ela não é feita para isso, né? Então, no uso comum, ela vai durar muito mais a bateria do que nesse uso forçado toda hora. Bora fazer um teste de autonomia da bateria. Vou furar com uma broca chata chinesa aqui de 16 milímetros de diâmetro, essa tábua de pinos de 2 centímetros. Vamos ver quantos furos ela vai fazer. Rapaz, não vai parar mais de fazer furo? Desligou. Vou tentar ligar de novo. Mais uma vez. Tentar tirar a bateria. Agora acabou. No total foram 67 furos como esse, galera, o que eu considero bastante para uma ferramenta desse custo, tá? Se fosse ver na quantidade de parafusos que dá para colocar, daria para colocar centenas. Claro que dependendo da madeira, dependendo do tamanho do parafuso, mas uma média seria essa. Agora bora dar uma olhada como ela é por dentro. O plástico dela não tem nada emborrachado, tem uma espessura fina, né? Mas vai aguentar o tranco ali da parafusadeira. Aqui já dá para ver que o motor escovado é um motor grande até. Esse é o código dele, 550VC, o RD12A. Caixa de redução, sistema de embreagem. Aqui dentro do gatilho é onde fica todo o controle eletrônico do motor. E esse tem até um dissipadorzinho de metal para ajudar a dissipar melhor o calor e ter mais performance. Os conectores da bateria, pequenininhos, mas tem um banho de níquel anticorrosão. Um LEDzinho para poder clarear, é um LEDzinho bem pequeno. É um sistema simples, mas se você não ficar travando a ferramenta, exigindo o máximo dela, ele vai funcionar muito bem. Para quem nunca viu as escovas de um motor escovado, tá ali, ó. São esses pedacinhos de carvão que vão encostando ali no comutador para transferir a energia de entrada do motor para o rotor dele, que tem as bobinas. No exterior do motor, ou seja, no estator, nós temos os ímãs que vão interagir com esse campo magnético. Na maioria gigantesca dos casos, ímãs de ferrite, que não tem um campo magnético tão forte assim. Com relação à durabilidade desse motor escovado, claro que ele vai durar menos que o motor brushless, também de qualidade, né? Considerando que os dois tenham qualidade. Só que, galera, imagina, para o uso que uma pessoa vai usar pouco isso daqui, esse motor vai durar o quê? 10 anos? 15 anos? Né? Claro que vai depender do uso, mas, poxa, não tem nem o que falar de durabilidade por esse preço e pela quantidade de utilização que uma parafusadeira dessa vai ter. Mesmo que ela for muito usada, vai durar aqui o que ali? 7, 5 anos? Então tem momentos que o motor escovado faz total sentido. Caso você precisar desmontar para lubrificar ela, aqui o sistema é bem simples, ó. Você só vai girar, ele vai sair da trava, aí é só puxar. Motor com engrenagens de metal, eixo de metal também. E aqui dentro, ó, as engrenagens da redução planetária também todas de metal. Bem legal. Ela promete de 0 a 350 RPMs. Bora medir. 803 RPMs, bem mais do que informa aqui. E o RPM mínimo que eu consigo com ela, galera, é tão baixo que meu medidor aqui não vai conseguir nem medir, tá? Essas informações aqui estão erradas. É muito baixo, ele não vai conseguir medir. Olha só a precisão, legal, né? Bora testar o carregador. Ele promete fornecer até 1 ampere. Já configurei o Atorte para tensão de corte de 9 volts. E bora lá, drenando 100 mA. Ele está com 13 ponto alguma coisa volts, 200, 300, 400, 500 mA, 600, 700, 700 mA. Baseado nisso e que a capacidade da bateria deu aproximadamente 1.300 mAh, o tempo de carga vai ser de no máximo 2 horas se a bateria estiver completamente descarregada. Essa daqui é a bateria por dentro. São 3 células de íons de lítio.
não tem marca específica. Talvez esse 1500 seja a capacidade. São 3 em série, cada uma tem 4.2 volts no máximo quando está carregado, o que dá 12.6 volts. E geralmente a tensão mínima é de 3 volts, ou seja, 9 volts somando as 3 quando está descarregado. Aqui nós temos uma placa simples, um MOSFET somente, mas que nós vimos que deu conta da ferramenta. CI protetor da bateria, para protegê-la contra sobrecarga e subtensão. É uma placa simples, mas como a ferramenta também é simples, vai dar conta dela. A resistência interna total do pack, medida com precisão, é de 68.3 miliohms, dividido por 3, 22.7 miliohms para cada célula. Resistência interna boa, compatível com células novas, de boa qualidade. Conforme a bateria vai envelhecendo, ciclando, carregando e descarregando, essa resistência interna aumenta, fazendo com que a bateria esquente mais ao fornecer correntes altas e sendo um indício de que a bateria já foi usada. Nesse caso está tudo certo. Conclusão e minha opinião sobre essa ferramenta aqui. Galera, por R$ 89,00 vale muito a pena comprar uma parafusadeira dessa se você quer fazer serviços leves e de vez em quando abusar dela. Tem em casa uma dessa para você poder montar um móvel, para você poder instalar uma tomada, pôr um quadro na parede com bucha 6, 8 milímetros, né, furando na alvenaria. Você vai com isso daqui, com R$ 89,00 você vai te poupar um monte de esforço e tempo, principalmente para não ficar lá com parafuso com chave. Esquece esse negócio de apertar parafuso com chave, de fenda com chave. Hoje em dia, galera, olha o preço disso aqui com bateria de lítio ainda. A precisão no gatilho é fenomenal, então quem não tem muita experiência com parafusadeira vai conseguir fazer parafusamentos mais delicados e quem tem experiência vai dominar ainda mais. A bateria deu bem próximo dos 1.300 mAh que promete, deu 1.241 ou 42, que eu me lembro. Tá aí no vídeo para vocês. Então ela entregou o que a bateria prometeu. A embreagem vai desde parafusamentos delicados até parafusamentos mais fortes, gostei também. Então se você está procurando uma parafusadeira para facilitar a sua vida no dia a dia e na sua casa, vale muito a pena. Ah, Marlon, mas o motor é escovado, não é brushless. Como eu disse, galera, dependendo do seu uso, isso daqui vai durar anos sem te incomodar. E uma coisa interessante também é que a The Black Tools oferece 6 meses de garantia na parafusadeira, bem legal. Ah, Marlon, mas não tem assistência técnica no Brasil, não tem peças de reposição. Galera, por R$ 89,00 a ferramenta inteira com bateria e carregador, qualquer reparo que você tivesse que fazer ia ser mais caro que isso, né? Porque ia exigir mão de obra de alguém, por exemplo. Ou a peça não valeria a pena. O link com o melhor preço e já com o melhor frete está aqui na descrição. Já clica e adquire uma para você, dá de presente uma para sua irmã, para sua tia, para o seu pai, para sua mãe, para quem você quiser, vale? É um presente que vai ser muito útil. E se você está procurando mais uma ferramenta boa e barata, serra circular da X-Bond 150mm que vem com bateria, motor brushless, dá só uma olhada nesse vídeo aqui. Lá você vai se divertir e conhecer mais uma ferramenta. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.